Agora vai. Pessoal, estamos voltando aqui ao vivo para poder responder alguma pergunta de vocês que estiverem fazer. Agora pode fazer, aproveitando a oportunidade que o Dr. Coimbra, muito experiente com ozonoterapia. Dr. Pedro também, médico, muito responsável e respeitado na ozonoterapia. Fiquem à vontade para perguntarem o que quiser. Doutor, o senhor gostaria de falar alguma coisa enquanto a gente aguarda alguma pergunta? Eu gostaria de acrescentar ao que eu já disse o seguinte. Eu faço ozonoterapia há 14 anos. Felizmente nunca tive nenhum mínimo acidente. Acho que todo tratamento tem que ter o cuidado, tem que ter a técnica. Isso é muito claro. Agora, nós hoje temos a própria Associação Brasileira de Ozonoterapia dá cursos. Quando eu comecei a fazer ozonoterapia no Brasil, nós não tínhamos a possibilidade de aprendermos, tive que fazer fora do Brasil. Mas hoje acho que o Brasil tem condições e necessidade. O estudo da Fundação Getúlio Vargas demonstra que o custo do tratamento de dezenas de doenças baixa de 40% a 80% se a gente coloca como auxiliar do tratamento ou como responsável principal pelo tratamento a ozonoterapia. O governo certamente vai se mobilizar, porque num país onde a segunda grande preocupação da população, segundo as pesquisas, é a saúde, a primeira é a corrupção, para a corrupção você tem um remédio que é o seu voto em outubro agora. A segunda preocupação é a saúde. Então, naturalmente, o governo brasileiro vai ter que se mobilizar para encontrar uma saída, porque a ozonoterapia, como já foi dito aqui, especialmente pelo Dr. Ricardo, no mundo inteiro é uma realidade. Gente, a ozonoterapia não começou ontem nem anteontem. Na Primeira e na Segunda Grande Guerra Mundial, a ozonoterapia salvou uma porção de membros de serem amputados. Feridas que foram curadas com a ozonoterapia, inclusive antes de aparecerem os antibióticos. Então não há nenhum motivo para desespero. Houve vamos dizer, uma notícia meio sensacionalista, mas isso faz parte, a televisão tem que explorar. E eu acho até que foi bom esse programa da televisão para sacudir um pouco lá o nosso Congresso, para sacudir um pouco a Anvisa, no sentido de apressar as suas opiniões a respeito da ozonoterapia. O Pedro Grando, ele diz assim, estou me tratando com ozônio. Na opinião dele, foi uma reportagem totalmente tendenciosa e maldosa, né? É lógico que é o interesse econômico do lobby por trás disso. Tem uma pergunta aqui, é o seguinte: por que o Conselho Federal de Odontologia já reconheceu a ozonoterapia e o Conselho Federal de Medicina acredita que não é viável, sendo que a saúde bucal é tão importante quanto o restante do nosso corpo? Faz parte do corpo. O Conselho de Odontologia está se mostrando mais inteligente do que o Conselho de Medicina. Mas eu tenho certeza, veja bem, eu tenho certeza, e vou voltar àquele meu projeto de mudança de sexo. Nós, na época, fizemos uma reunião onde participaram todos os presidentes dos conselhos estaduais de medicina do Brasil, e eu fui lá defender a cirurgia de mudança de sexo, porque era e ainda continua sendo o único tratamento para o transexual. E eu fui e defendi. Qual foi a orientação na época do Conselho Federal de Medicina? Olha, vamos liberar experimentalmente, porém, só o hospital público pode realizar essa cirurgia de acordo com a nossa opinião. E eu achei sensato na época. Hoje isso já está superado, mas na época foi sensato. Os hospitais públicos, os hospitais universitários precisam tomar conhecimento da ozonoterapia. E
fazerem os experimentos necessários para que o ozônio seja regulamentado no Brasil no menor prazo possível. Essa é a minha opinião. Ô Alan, Rafael Souza Fonseca disse assim, ó: doutores, de que maneira nós, fabricantes de geradores de ozônio, podemos nos unir para defender e fortalecer e disseminar os benefícios da ozonioterapia no Brasil? Olha, eu acho que isso vai ser uma decisão política. Vai ser uma decisão política. Precisa pressão política. O órgão que regulamenta remédio no Brasil chama-se Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Porém, o Congresso Nacional pode influir, pode pressionar, especialmente no sentido de dar velocidade às decisões. E eu tinha até ontem uma resistência a aceitar um convite para ser candidato a deputado federal na próxima eleição. Não tenho mais. Depois dessa reportagem hoje, eu passo a me considerar um pré-candidato a deputado federal com o objetivo de atender essa legião de pessoas que já utilizaram o ozônio, que sabem que o ozônio é um medicamento eficiente, claro, quando bem indicado, é um bom remédio quando bem indicado. E espero que o meu partido aprove meu nome para ser candidato a deputado federal em defesa da ozonioterapia. Doutor, tem uma pergunta aqui referente ao PIX. Queria que vocês todos dessem uma opinião, porque em março deste ano o Ministério da Saúde integrou a ozonioterapia às práticas complementares. E a atividade de cuidar da saúde da população é do médico. Como é que vai ser feito se o médico não puder usar a ozonioterapia? Exato. O ministro da Saúde, 2 meses antes de se afastar, esteve na minha cidade, em São José dos Campos. E como todas as vezes que aparece uma autoridade da saúde na minha cidade, eu vou até ele, levei casos atendidos por mim, levei um ofício pedindo a ele que considerasse a necessidade de se aprovar a ozonioterapia no Brasil e, por coincidência ou não, antes dele se afastar, 2 meses depois, ele baixou uma portaria colocando a ozonioterapia como uma terapia que deveria ser utilizada no Brasil. Mas foi uma portaria apenas. O que nós precisamos é uma decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E eu vou lutar muito para que isso aconteça no menor prazo possível, tenho a certeza. Agora aqui uma curiosidade minha, e como é que os pacientes que hoje estão em tratamento aí Brasil afora, que tiveram no ozônio aquela solução do problema que não resolvia, tiveram no ozônio a volta da qualidade de vida, atividade simples, eu mesmo já gravei vários depoimentos de pessoas que falaram sobre estender uma roupa no varal, que já não conseguia fazer mais por causa do problema de coluna, e o ozônio de certa forma resolveu. Como é que essas pessoas podem se sentir agora? Tem alguém que vai lutar por elas? É claro que eu acho que a Associação Brasileira de Ozonioterapia e outras entidades que estejam defendendo a ozonioterapia terão que se unir, né? Os médicos que praticam a ozonioterapia, como eu, terão que estar unidos. Teremos que pedir uma audiência lá ao Conselho Federal ou ao Conselho Estadual. Teremos que convencê-los com documentos de que a ozonioterapia bem indicada é muito importante para a medicina brasileira, como é importantíssima já em países da Europa. Você acha, você que está me ouvindo, que a Alemanha, a França, a Espanha, a Itália, o Japão, a China e tantos outros países aprovaram a ozonioterapia por quê? A troco de quê? Se não acreditassem, se não tivessem provas suficientes, se não tivessem evidências suficientes para aprovarem a ozonioterapia? Claro que não. É porque o resultado seguramente aparece, e eu repito, quando bem indicada e quando bem aplicada.
Isso aí, gente. Nós temos 43 pessoas online. A Luciana Rangel escreveu: bora meu povo, a luta é grande, mas a vitória é certa. Hashtag Dr. Coimbra. Teve um outro comentário também que não foi nessa live, mas foi na outra, até falando acerca do que a Globo disse, né? Que o profissional que pratica a ozonioterapia pode ser considerado um estelionatário. Como a gente não respondeu aquela hora, alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Isso aí é exagero, né? Nesse calor do debate, tem gente que exagera. Claro que estelionatário é esse? Tudo bem, é opinião de neurótico, existe em todo lugar. Se o próprio Conselho Regional de Medicina eticamente diz que médico não pode fazer medicina sem cobrar, está aí também uma resposta. Legal. É isso aí, podemos encerrar então? Eu só lamento o seguinte: como a ozonioterapia, ao menos os nossos clientes, eu posso falar pelos nossos clientes, eles estão em meio de tratamento, estão se sentindo melhores, estão se sentindo acolhidos. Imagine se nós de repente pararmos com o tratamento, como o nosso Alan falou. Não podemos parar o tratamento, porque essas pessoas ficarão desprotegidas. De nossa parte, estaremos sempre presentes, estaremos sempre trabalhando. Então, podem contar conosco, isso é de verdade. Agora começou um monte de pergunta. A Vera disse: temos que fazer a corrente do bem, pois a ozonioterapia já deveria ter sido aprovado. O Ronald perguntou quais são as últimas pesquisas. O Walter disse: deveríamos mostrar os depoimentos dos pacientes tratados com ozônio. E aí ele disse alguma coisa em relação à Globo que eu não vou comentar. Walter, na nossa página Saúde com Ozônio, nós publicamos diversos depoimentos dos pacientes, de pessoas que já passaram por algum tratamento de ozonioterapia. Pode consultar o blog também, Saúde com Ozônio, que é o blog Saúde com Ozônio quem está promovendo essa live aqui com os doutores, né, tratando de um assunto tão importante como a ozonioterapia. E aí fica a pergunta do Ronald, né? Quais são as últimas pesquisas? Na realidade, se você, como eu estudo bastante isso, se você puder, entra no site Saúde com Ozônio. O site Saúde com Ozônio ele é muito bem organizado, ele tem uma biblioteca com todas essas informações que você procura. Inclusive, ele tem uma biblioteca mostrando todas as sociedades de ozonioterapia do mundo. Então é isso que faltou também aos colegas que criticaram o ozônio, de terem pelo menos a decência de irem ler um pouco sobre esses artigos que são publicados nessas outras sociedades. E de saberem que existe inclusive uma sociedade internacional de ozonioterapia. Gente, não é curandeirismo, não é nada disso. É a aplicação de um medicamento. É lamentável quando você vê colegas médicos que fazem críticas sem ter um embasamento científico. Tá? Outro colega do CRM que diz que pesquisou vários trabalhos e tudo, óbvio, se você pesquisa os trabalhos errados, você vai chegar a uma conclusão errada. Então é isso que a gente precisa, uma igualdade de avaliações e não simplesmente uma tendência já pré-feita do que vai ser o resultado final. A Tatiana Lira escreveu assim, deveriam divulgar as últimas pesquisas para acabar com as dúvidas. Tatiana, é o que o Dr. Ricardo Brunetti acabou de citar. Lá no nosso blog saudecomozono.com.br você encontra todas as pesquisas que nós já encontramos aí para você poder baixar lá, tá? O Rafael ele também escreveu o seguinte, eu acredito que deve ser colega de vocês. Ele escreveu assim, como podemos influenciar o estabelecimento de parâmetros padronizados e seguros para a prática de ozonioterapia, de modo que evitemos os riscos da execução incorreta dos protocolos, o que geraria argumentos para que os torcedores do contra fossem capazes de prejudicar ainda mais essa técnica. Bom, isso eu gostaria de dizer o seguinte, que foi já relatado em jornais, em artigos médicos e tudo. Tem uma reportagem que no momento eu não me lembro, mas que poderemos colocar, de um médico nos Estados Unidos falando sobre mortes por medicamentos. Por medicamentos.
E o nosso caso, isso, terceira causa de morte. E o caso de ozônio é 0,0007 em estatística de perigo de alguma ocorrência que possa chegar a causar dano. Por aí a gente vê que o ozônio, como é uma coisa muito natural, ela não tem tanto risco, contanto que seja feito dentro dos protocolos, dentro da técnica. Vocês se lembram de uma epidemia, se não me engano, num hospital, acho que foi em Brasília, pela bactéria que à época era mais resistente, KPC? Pois é, a própria Rede Globo, em 2010, publicou uma notícia que no Hospital das Clínicas aqui de São Paulo havia sido feita uma experiência com os antibióticos mais potentes e com o ozônio. E só o ozônio conseguiu destruir a KPC. Esta notícia foi publicada pela própria Rede Globo, se não me engano, no ano de 2010. No Jornal Nacional. No Jornal Nacional. Eu tenho a data e posso depois fornecer para vocês recuperarem esta notícia, que foi uma pesquisa, uma pequena pesquisa feita no Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, que determinou, que encontrou como solução para a KPC apenas a aplicação do ozônio. Uma outra seguidora, ela também disse o seguinte, ela falou, olha, ela disse uma experiência dela, né? Eu faço uso do óleo ozonizado para sinusite dela e ela disse que tem grandes melhoras com o óleo ozonizado. A Tatiana Lira disse, não, a Tatiana Lira eu já li, peraí só um segundo, tem um monte de gente conversando aqui. A Luciana Ferreira disse, boa noite, a prática do ozônio já é usada na estética como tratamento facial, onde auxilia a eliminação das bactérias das espinhas. Isso eles não comentaram. Alguém tem algum comentário? O que eu tenho a dizer, o que eu reparei na reportagem da Rede Globo, como eu já falei antes, não existiu nenhuma parte benéfica em relação ao ozônio. Hoje, muitas piscinas aí Brasil afora é tratada com ozônio, porque eles sabem da eficácia da manutenção da água em piscina com ozônio. Então, por várias dessas propriedades, como bactericida, germicida, e que a gente já sabe que é conhecido por todos. Esse é o básico do ozônio, né, doutor? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Para o tratamento da piscina é N vezes melhor que o cloro, que provoca conjuntivite, otite, irritação da pele, problemas com o cabelo e tantas outras complicações pequenas, mas que somadas vale a pena levar em conta. E, inclusive, quando eu fui a Cuba fazer o curso de ozonioterapia, fiz também um curso de tratamento de água, principalmente água potável com ozônio. E estou esperando que o Brasil um dia adote o ozônio. Uma coisa que eu gostaria de acrescentar, por que foi feita uma entrevista de 1h15 para apresentar? Eu falei tudo que eu podia falar a favor do ozônio e eles só puseram aquilo que eles quiseram botar para criar polêmica e dúvida. É uma pergunta que eu faço. A Vera Broglignoli Ramos disse, tem o livro da Adriana Schwartz, Manual Clínico da Ozonioterapia, 660 páginas, que fala sobre a história do ozônio, desde as propriedades físicas, químicas, até os protocolos e suas utilizações. Então, o que fica evidente é que o ozônio, mundialmente, ele é utilizado em várias patologias. O que acho que tem que ficar claro aqui para o nosso seguidor, doutores, é o seguinte. O ozônio, ele é uma prática complementar que deve ser relevante. Sim. Porque se você postar agora no Google acadêmico, colocar lá ozonioterapia, vai voltar mais de 1 milhão de resultados em relação à ozonioterapia. Porque existem muitos relatos de casos, publicação de estudos de caso, publicação científica em torno desse tema. Porém, o que a gente percebe é que esse fato está sendo ignorado justamente porque o ozônio ele vem tomado espaço nos tratamentos das pessoas. E se as pessoas estão buscando, ninguém indica algo que não é bom.
O senhor vai fazer uma refeição num local diferente, de repente um restaurante, se a comida não for boa, o senhor não vai indicar para ninguém, concorda? Então a ozonoterapia é o que está acontecendo a mesma coisa. Ela está popular e as pessoas estão encontrando a ozonoterapia algo que não tinham antes. E espero que as pessoas que são responsáveis hoje pela saúde no Brasil estejam ligadas nesse fato. E todos os colegas de vocês, são os médicos, estão fazendo ozonoterapia. Agora não é o momento de apontar um ou outro, principalmente os 2 médicos que que foram alvos desse ataque na Rede Globo. Acho que esse é o momento de se unir. E seria interessante até o Dr. Coimbra, que já tem um perfil maior de liderança, poder convocar esses médicos, doutor, de repente de participar com o senhor de uma petição para que a gente possa levar esse assunto adiante. Precisa... Não, eu disse que essa reportagem, claro, teve alguns prejuízos, mas ela foi oportuna porque até agora quem pratica ozônio, o colega que pratica ozônio, os profissionais que praticam ozonoterapia vivem numa insegurança jurídica. A partir de agora, a união deve acontecer no sentido de nos mobilizarmos em benefício nosso profissionais, mas também e principalmente em benefício dos pacientes, onde a ozonoterapia é muito importante como tratamento. É isso aí, gente. Quero agradecer mais uma vez a vocês de estarem conosco e estamos aqui sempre publicando matérias que são relevantes para o conhecimento geral da ozonoterapia. A Luciana Ferreira disse que viu uma reportagem do Dr. Coimbra na TV Vanguarda, que não foi mostrada na reportagem. Ela mandou um abraço para o Dr. José de Castro Coimbra. Exato. Há cerca de 1 mês e meio, 2 meses, eu dei uma entrevista na TV Vanguarda, que é a Globo regional lá da região de São José dos Campos e do Vale do Paraíba, onde respondi a todas as perguntas feitas pelo meu entrevistador, um profissional extremamente preparado, e ali eu expus, claro, sucintamente, durante mais de 20 minutos, a minha experiência com a ozonoterapia. E agradeço a citação aí dessa, como é o nome? Luciana. Dessa nega. Tá? É, Luciana. Então é isso. Só para encerrar aqui, que ele mandou um abraço pro Dr. Ricardo. Deixa eu ver o nome dele aqui agora. Começou. O Érico Prado mandou um abraço pro senhor Dr. Ricardo. Então tem muitos comentários aí, mas a gente vai ficando por aqui, né, Alan? Isso aí, galera. Muito obrigado. Tenha uma boa noite. Deixa eu dar uma noticiazinha. Eu tenho um cliente, um atleta, ele estava com um problema seríssimo no joelho e não ia concorrer na última handball, um negócio desse futebol que joga dentro d'água, né? Sim. É handball, como é que chama? Joga não é polo aquático? Não é polo, não. Polo aquático. Bom, nós tratamos do joelho dele, que estava extremamente danificado. Ele foi tão bem no campeonato aí brasileiro, internacional, que aconteceu no Brasil aí, que foi contratado e hoje ele joga num dos principais times do Catar. De vez em quando ele manda um recado para mim: doutor, o joelho tá bom. Galera, muito obrigado. Boa noite. Boa noite.